explorando as técnicas tradicionais e o campo ampliado da gravura. Olá, deixa eu me apresentar. Eu sou a Cris Klug, artista visual e pesquisadora na área das artes visuais, educação especial e história da educação. As pesquisas realizadas possuem temáticas que dialogam com a arte contemporânea por meio do desenho, pintura, gravura e fotografia, a história intelectual e a história da arte do Paraná. Minha formação é em gravura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, pedagogia, pós-graduação em formação de professores em educação especial e inclusiva, mestrado em educação pela UFPR e doutorado em educação em andamento pela mesma instituição. Bem, o objetivo desse trabalho é analisar as possibilidades de criação dentro do campo da gravura, para exemplificar a multiplicidade de meios para se trabalhar com a gravura. Eu vou apresentar diversos trabalhos de minha autoria que expressam alguns caminhos possíveis a se trilhar, utilizando meios tradicionais e contemporâneos para a produção de uma gravura. A respeito da fundamentação teórica, fiz análise do processo criativo a partir do diálogo com autores que discutem os campos da pesquisa em arte, com Sandra Rey, o processo criativo, com Faiga Ostroyer e Cecília Salles, a história da gravura, com Antônio Costella, e os conceitos de campo artístico e identidade, com Pierre Bourdieu. Bem, trago uma reflexão a respeito do processo artístico que diz: é preciso lembrar que toda obra de arte é uma resposta singular a um estímulo, porque, ao contrário da ciência, que necessita de comprovação e avanço em bloco, consolidando ou refutando teorias através da reprodução de experiências em laboratório. É próprio da arte em geral e da arte contemporânea em particular propor e apresentar um ponto de vista diferenciado ou uma visão de mundo particular através da constituição de linguagens. Sandra Rey, 2002, página 128. Trago meu trabalho inaugural, que foi intitulado Sem Saída. Produzido no ano de 2016, e veja que interessante. Percebo que, de certa forma, estabelece uma correlação com o período das cavernas. A expressão artística das mãos em negativo e positivo. A mão como matriz e as paredes como suporte, e que configura a primeira demonstração artística da utilização da expressão da gravura pelo homem antigo. Vou falar um pouquinho sobre identidade. A identidade acadêmica e profissional é um processo de evolução e aprendizado contínuo, pautado em novos desafios e novas experimentações. Pierre Bourdieu traz uma contribuição de que a identidade é um ser percebido que existe fundamentalmente pelo reconhecimento dos outros. Bourdieu, 1989, página 117. Sendo assim, me aproprio da definição de que arte não é o que se vê, mas o que você faz os outros verem. Conforme citação de Edgar Degas,
e do que se pode chamar de interpretação do artista a respeito do mundo que ele vê. Bem, sendo assim, para iniciar esta análise, partirei do momento em que as técnicas da gravura se tornaram superadas para serem utilizadas comercialmente e dessa forma, portanto, apropriada pelos artistas. Esse fato ressignificou a gravura. A sua autonomia artística faz com que a sua reprodução perca a sua essencialidade, visto que surgem outros meios mais eficientes para a reprodução da imagem. Aqui, a gravura e as suas possibilidades com as técnicas da gravura. A gravura em metal, a serigrafia, a litografia e, por fim, a xilografia. Minha opção foi trabalhar com a xilografia e, sendo assim, a xilogravura é, segundo Costella, 2006, página 28, uma gravura feita com a matriz de madeira. Uma das minhas primeiras gravuras foi utilizando uma matriz somente e foi intitulada como Firmando Raízes, produzida em 2016. Para a obtenção de uma impressão em cores, é necessária a utilização de mais de uma matriz. Nesse processo, a nova cor ocorre pela fusão de outras. Costella 2006, página 25, exemplifica que, usando duas matrizes, sendo uma para o azul e outra para o amarelo, o artista pode conseguir o verde nas áreas em que as duas impressões sobrepõem o papel. Nesta obra apresentada, são utilizadas 3 matrizes, e é possível perceber que as cores vermelha e amarela se fundem, resultando em uma terceira cor, a laranja. Nesta produção, uma obra de 2017, propus uma mescla de materiais, com a técnica da xilografia, em que foram feitas intervenções com colagem, giz pastel oleoso e massa acrílica, aplicados em papel cartão. Outra vertente concebe a gravura ampliada, que supera seus limites tradicionais com a utilização de novos processos de impressão. Procedimentos mais experimentais e que promovem um diálogo com outras linguagens, além de ser ressaltada a questão da cópia única. Bem, nesta perspectiva, ao utilizar-se a argila molhada e entintada, ela se transforma em uma matriz que permite a impressão. Entretanto, cada impressão será única em função do estado orgânico desta matriz. Sua maleabilidade e poder de transformação à medida em que é manuseada faz com que se modifique, o que provocará durante o processo um resultado diferente a cada entintamento e sua posterior impressão. O resultado foi uma gravura em que se utilizou a matriz de argila e impressão em tinta guache sobre papel canson, e o que a caracterizou como única. Outra experimentação interessante ocorreu com a utilização da matriz em isopor. O nome da marca do poliestireno expandido tem como sigla internacional EPS.
Bem, e com essa matriz, posteriormente, foi feita a impressão com tinta acrílica sobre papel canson, que resultou em um efeito único, já que a matriz sofre modificações após cada entintamento e impressão. A obra apresentada foi produzida no ano de 2017. Bem, nesse estudo foram considerados conceitos referentes à gravura, meios de gravação e impressão de imagens, somados às possibilidades de explorar monotipias em suas características híbridas, a gravura, o desenho e a pintura, e também a colagem. Além do mais, a articulação de processos de produção da gravura convencional com a aproximação de procedimentos das tecnologias atuais, que tem o objetivo de contribuir para uma melhor compreensão de conceitos que envolvem matriz, gravação, impressão e reprodução, e ainda promover a experimentação de materiais diversos. A respeito dos processos artísticos e seus objetivos. Bem, visam ampliar o olhar para as possibilidades da gravura na produção de matrizes, explorando a diversidade de materialidades dentro da contemporaneidade, com a proposta de um campo ampliado na gravura. Também por meio do fazer artístico, proporcionar a percepção de que o processo de criação, preparação da matriz e impressão podem trazer novas experiências, propor novas experimentações e auxiliar no processo de ensino e aprendizagem em arte. Aguçar e ampliar o senso crítico acerca de um processo dito tradicional, que pode se modificar ao longo do tempo. Por fim, a fundamentação metodológica está pautada, em parte, na arte contemporânea e na ausência de parâmetros que delimitem regras instituídas, que estabeleçam uma trajetória a ser seguida pelo artista. Por fim, as considerações finais. É possível inferir que o processo de ensino das técnicas da gravura articula o processo de alfabetização estética, aguçando os sentidos para que os alunos e alunas sejam capazes de aprender os códigos diversificados das linguagens da arte, localizando-os no espaço e no tempo. O conhecimento da história da gravura, bem como suas experimentações, amplia a experiência estética e possibilita o desenvolvimento da criatividade, imaginação, percepção, contribuindo para um desenvolvimento integral, global, social e cultural do educando e da educanda. Todo o processo ocorre com a articulação de teoria e prática, em que o aluno e a aluna tornam-se agentes da construção do seu conhecimento em arte. Finalizo com gratidão a todas e a todos por prestigiarem esse trabalho. O meu muito obrigada.